Boa noite. No ano 2020 e 2021, Cabo Verde foi marcado pelo impacto da crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 e a ausência de turismo, setor que garante 25% do PIB nacional. A escalada de preços no mercado internacional provocada pela guerra na Ucrânia voltou a criar dificuldades à economia cabo-verdiana em 2022. O tema de hoje, no ponto de vista, é a situação económica de Cabo Verde e os impactos da crise. E para debater essa temática, tenho no estúdio Paulino Dias, licenciado em Economia e mestre em Gestão Global. Aproveito para cumprimentar. Olá, muito boa noite e obrigada por estar aqui no programa. Muito boa noite, eu é que agradeço o convite por estar aqui. Também está conosco António Batista, que é economista, fez doutoramento em Economia Aplicada e é professor universitário. António Batista, muito obrigada por estar aqui. Obrigada e obrigada pela oportunidade. E agora começo por perguntar a si, Sr. Paulino, qual é a avaliação que faz da atual situação económica de Cabo Verde? A situação já é um bocado desafiadora, não apenas em Cabo Verde, mas um pouco em todo o planeta. Está-se a assistir à chegada de uma nova onda de crise, uma nova onda de choques externos e Cabo Verde, naturalmente, como uma economia pequena, uma economia dependente, uma economia extremamente vulnerável a choques externos, portanto, já começa a ressentir-se. Nós tivemos um primeiro choque decorrente da pandemia da Covid-19, um segundo choque decorrente dos constrangimentos na cadeia logística à escala global, um terceiro choque decorrente da guerra Rússia e Ucrânia, mas esse novo choque, que acaba por também sofrer influência dos choques anteriores, está mais relacionado com o aumento das taxas de juros, o aumento de preços nos mercados internacionais e, portanto, assiste neste momento a este enorme desafio de como lidar com mais essa onda de choques externos que está a afetar a economia cabo-verdiana. E faço a mesma pergunta para si. Como é que avalia a situação económica atual de Cabo Verde? Não, realmente é uma situação complicada. Eu acho que existe um consenso. Eu concordo plenamente com o que o Paulino disse. A situação é um grande desafio, porque a nossa economia, infelizmente, não tem ainda a dinâmica, não se recuperou a dinâmica que nós tínhamos verificado antes da pandemia. E o mundo também está a passar por um surto de inflação que tem prejudicado muito a recuperação da economia. Essa inflação, as políticas de combate a essa inflação têm sido muito dolorosas, não só nos países onde esse efeito é muito maior, mas nós também aqui em Cabo Verde, essa inflação tem reduzido o poder de compra das famílias e aí nós temos o espectro da insegurança alimentar, tendo em conta que o salário em Cabo Verde estagnado há muito tempo, e os preços a aumentar de uma forma muito, por exemplo, nos últimos 100 anos, digamos assim, esse é o maior preço registrado. E esse preço continuou a aumentar, embora seja mais estável, né, mas estável num nível muito alto. E o cenário que se verifica no futuro é muito mais preocupante, porque nós vamos ter quebra em termos de fornecimento de fertilizantes, porque esse ano nós tivemos o problema de inflação, mas já tinha o estoque, já havia produção. Mas agora nós temos dois países em conflito, que são grandes fornecedores de insumos relevantes para a agricultura, a Rússia fornecendo gás para a Alemanha é o maior produtor, que depende extremamente desse gás para produzir os fertilizantes. Nós temos ali a Ucrânia, grande fornecedor de cereais, e que essa situação de guerra vai impedir a produção. Então, o problema que nós vamos ter é quantidade. Nós podemos ter um risco muito maior de aumentar a inflação, e isso vem junto com recessão. O Paulino citou o aumento nas taxas de juros, e esse aumento nas taxas de juros diminui investimentos, diminui o consumo. Isso implica muitos empreendimentos não vão ter viabilidade, e o cenário realmente não é confortante, não é um cenário que o desafio é muito grande. E pelo que notamos aqui, fatores como guerra na Ucrânia, pandemia, têm sido esses fatores que têm impulsionado esse desconforto na economia cabo-verdiana, é assim?
É verdade, há uma panóplia de eventos já a acontecer lá fora e que vão acontecer, que acabam por entrelaçar-se de alguma forma e transmitir os seus efeitos negativos para a economia cabo-verdiana. Como referimos, Cabo Verde é uma economia extremamente dependente e vulnerável a choques externos. Há vários canais através dos quais esses choques externos acabam por atingir a nossa economia. Há o canal da importação. Nós importamos 80% do que nós consumimos, portanto, qualquer aumento no nível de preços fora de Cabo Verde acaba por transmitir-se à economia cabo-verdiana através da importação. Há o canal do investimento direto estrangeiro, também quando há perturbações no funcionamento da economia global, há uma menor apetência dos investidores em investir em outros países e Cabo Verde acaba por ressentir-se disso. Há o canal do fluxo turístico, o turismo representa 25% da nossa economia e qualquer alteração no nível da procura ou do rendimento das famílias, sobretudo a nível da Europa, porque quando há um aumento ou uma diminuição do rendimento real, que pode ser provocado por um aumento de preços, um aumento de inflação, isso acaba por levar essas famílias europeias a reequacionarem a sua estrutura de despesas. E uma das despesas que tendem a cortar mais rapidamente é o lazer. Portanto, é o terceiro canal através do qual esses choques externos chegam à economia cabo-verdiana. Há um outro que são as remessas de imigrantes, embora aqui as remessas de imigrantes tenham tido um comportamento um pouco sui generis. Durante os períodos da crise mundial, o que se tem constatado é que as remessas de imigrantes tendem a aumentar. Acredita-se a isso uma espécie de solidariedade entre o imigrante e a sua família, que pode estar a justificar este aumento, mas não deixa de ser um canal. Há um outro canal, que é a ajuda pública ao desenvolvimento. A ajuda pública ao desenvolvimento tem constituído tradicionalmente uma fonte de financiamento, por exemplo, do Orçamento de Estado. Diminuiu ao longo do tempo, mas ainda tem um peso relevante e com esses países parceiros a enfrentarem problemas, tendem a reduzir também a sua disponibilidade de ajudar o outro. Daí essa confluência de fatores que acaba por refletir-se aqui em Cabo Verde e afeta de uma forma muito concreta o nível de preços, portanto o rendimento disponível das famílias, a apetência para o investimento, o aumento das taxas de juros. Boa parte da população cabo-verdiana tem algum crédito junto do banco. Portanto, se a taxa de juros negociada não tiver sido flexível, portanto, poderá haver um aumento da taxa de juros. Mas para as pessoas que pensam recorrer ao banco para contraírem novos empréstimos, para a casa própria, para o carro, para a viagem, para a educação do filho, portanto, vão ressentir-se desses efeitos no nível da taxa de juros. Tem a mesma consideração ou vai noutra linha? Não, eu concordo plenamente. O que o Paulino disse é o que se verifica. Nós somos um país em que Cabo Verde teve a graduação, né? Nós somos um país de rendimento médio, mas nessa graduação tem alguns aspectos a ser verificado, que infelizmente o país não consegue atender, que é a vulnerabilidade externa. E nós dependemos muito dos fluxos que o Paulino acabou de citar, que é o investimento direto, que é a exportação, que é as remessas de imigrantes, ajuda pública ao desenvolvimento. E esses fluxos não são muito previsíveis, né? Então nós somos muito dependentes. E junto com essas exportações de serviços, que são o turismo, que é a nossa maior fonte de receita praticamente, nós vimos que com o cenário de guerra, de crise, de inflação, taxa de juros, as famílias vão reduzir expectativas. E tudo que as famílias fazem em termos de consumo e investimento depende muito do feeling, depende muito da sua sensação, como é que vai ser o mundo amanhã. Então, esse clima de pessimismo que está à volta da incerteza com a guerra, a inflação, vai fazer com que as famílias vão aumentar a sua poupança, eles vão reduzir o consumo, reduzir o investimento. E isso tem impactos, não só na Europa, e esse impacto da inflação, ele é canalizado imediatamente para Cabo Verde, porque nós temos um regime de taxa de câmbio fixa, digamos assim, em relação ao euro, e tudo que acontece ali é transmitido imediatamente aos nossos preços. Aqui, por termos uma economia ainda menos concorrência, nós não temos tanta concorrência, esses preços são majorados em função de falta de concorrência, porque grande parte da importação ela é feita por monopólios. Monopólios não no sentido estrito da palavra uma empresa, mas desde que tenha poder de mercado, nós podemos ter uma economia com 6 empresas no mercado, mas você tem empresas líderes, que são grandes importadores. Então, esses preços são repassados aos nossos consumidores. O que nós verificamos hoje é um aumento de preço generalizado, principalmente em termos de alimentos, em termos de combustível, e isso tem impactos muito sérios na nossa economia. Essa vulnerabilidade
é o que realmente é onde está o desafio. O problema é que as medidas para contornar essa vulnerabilidade seria exportação, que é o que o país tem um certo controle. A preocupação é que nós não temos uma economia diversificada, uma economia que está muito dependente de poucos produtos e serviços, então a dificuldade é muito maior. Portanto, quer dizer que a guerra na Ucrânia tem provocado consequências devastadoras na economia cabo-verdiana. Portanto, há previsão, por exemplo, para a taxa de inflação atingir 8%. Qual é a consequência? Quem são os mais afetados? A primeira consequência é a redução do rendimento real das famílias. Isto é, com o mesmo rendimento, não havendo um aumento do salário que acompanhe, portanto, o aumento de preços, o poder de compra das famílias é afetado quase que imediatamente. Quer dizer, a mesma quantidade com o mesmo rendimento, vamos supor, uma família que recebe 100 unidades monetárias, esse 100, com uma inflação de 1%, consegue comprar uma quantidade dada de produtos ou de serviços. Mas se há um aumento de 8%, quer dizer que a quantidade real de produtos ou serviços que consegue comprar com esses 100 reduz-se em 8%. Portanto, o poder de compra das famílias vai reduzir-se. Quem vão ser mais afetados são as famílias de menor renda, por várias razões que aqui não vou detalhar, mas um dos principais aspectos a ressalvar é que nas famílias de menor renda, eles comprometem uma percentagem maior do rendimento com alimentação, por exemplo, com habitação. E são esses itens que tendem a sofrer um maior impacto, sobretudo de primeira necessidade, tendem a sofrer um maior impacto da inflação. Portanto, são essas famílias que serão, obviamente, mais afetadas com a inflação que já se prevê. Também pergunto para si as consequências com o aumento da inflação, 8%, previsão, e quem são os mais afetados? Os mais afetados é a classe média e os mais pobres, tendo em conta que o grande rendimento afetado à alimentação, que é onde que os preços realmente aumentaram. Também os reajustes que nós poderemos ter nos transportes por causa do combustível. E essa inflação, ela se verifica muito nos alimentos, né? E principalmente nos itens que são essenciais para microempreendedores, que é açúcar, farinha, né? Que são produtos que nós temos ali. Então, esse aumento de preço é muito grave. Por exemplo, a inflação, para resumir o que o Paulino disse, ele é interpretado como miséria. Aumentou a inflação, você está mais miserável, né? Então, é tanto utilizado que é um dos problemas econômicos mais sérios, porque afeta imediatamente o bolso de todas as pessoas. E com inflação, as expectativas, existe dificuldade em fazer planejamento. Então, tudo isso dificulta de uma forma muito séria a economia, principalmente aqui em Cabo Verde, que nós não temos alternativa, né? A inflação é basicamente importada, porque grande parte do que nós consumimos vem de fora. E a inflação que se mede aqui, ele tem uma pequena nuance que nós temos que clarificar, porque tem alguns itens que não são importados, né? Alguns itens não são importados, que aqui em Cabo Verde é relativamente estável por causa das concorrências. Tem muitos serviços que é só aqui em Cabo Verde, por exemplo, renda de casa, serviços de barbearia, cabeleireiros, etc. Então, o preço ali não tem aumentado muito. Então, quando entramos isso na média, parece que o nível de preço foi menos do que realmente acontece. Se nós analisarmos apenas alimentos, apenas produtos essenciais importados, nós vamos ver que o aumento nesses preços foi muito maior. Foi muito maior. Então, o impacto que tem causado nas famílias é o que se verifica, essa preocupação com a segurança alimentar, é uma perda de rendimentos, como o Paulino disse muito bem, que é questão de poder de compra, né? Então, nós temos uma redução no poder de compra e, obviamente, estamos mais pobres. Uma inflação de 10% significa que nós estamos 10% mais pobres. E isso impacta quem não tem poupança, quem não tem folga, e quem gasta a maior parte do seu rendimento com comida, que é onde realmente aumentou esses preços. E tendo em conta que Cabo Verde exporta cerca de 80% dos alimentos para serem consumidos aqui no arquipélago, e vendo para o cenário atual,
tendo em conta a guerra na Ucrânia, que isso vai trazer impacto negativo, está claro. Portanto, qual é a previsão que fazem para os próximos tempos da economia cabo-verdiana? Bom, no meu modo de ver, eu fico preocupado, tendo em conta que esses cenários que nós estamos a equacionar vai trazer um mundo muito mais difícil agora em 2023, porque a guerra na Ucrânia começou há pouco tempo, né? Nesse período, o planejamento das empresas, o estoque das empresas já estavam garantidos. O que nós vamos ter agora é o período de inverno, né? E ainda não sabemos a retaliação que a Rússia pode fazer em função de todas essas sanções, né? E a Europa confrontada com um aumento de preços generalizado dos combustíveis, né? E vai ter que reduzir a produção para manter o aquecimento. Então, obviamente que nós vamos ter uma recessão muito maior na Europa. Essa recessão vai ter impactos imediatos aqui em Cabo Verde, porque a questão das remessas dos nossos imigrantes que podem perder emprego, o aumento dos preços, que vai ter um aumento muito maior do que nós temos hoje. Em termos de alimentos, não vai ter produção porque com essa situação da guerra e essa região da Ucrânia onde que foi invadida, onde que é o celeiro, onde que se produz, a Rússia, o grande fornecedor de fertilizantes, vai reduzir essa exportação, nem todos os países que terão condições. E a Alemanha, o maior produtor, depende do gás da Rússia. Então, nós temos ali um cenário que realmente pode convergir para uma situação muito delicada em termos de segurança alimentar, e um país como Cabo Verde, que aí não tem uma economia diversificada e que, devido a anos de seca, muitas pessoas aí perderam aquela confiança em produzir, né? Nós temos uma economia que a indústria é irrelevante, né, por causa de um conjunto de problemas estruturais aqui no país, o custo de fatores extremamente elevado. Eu não vejo isso a reduzir no curto prazo. Mesmo as políticas do governo que foram implementadas não estão alinhadas às reais necessidades de produção. Okay? Então, nesse sentido, eu vejo que mesmo a arrecadação do Estado, num cenário de incerteza, as pessoas vão reduzir o consumo. Essa redução de consumo vai diminuir o faturamento das empresas. Se as empresas não faturarem, a expectativa de futuro ela é negativa, então não vai fazer investimento. Se não fizer investimento, nós não vamos ter emprego e o Estado não consegue arrecadar. Então, é uma bola de neve que está a configurar, e isso vai exigir muita criatividade na elaboração de políticas públicas. Então, o cenário, no meu modo de ver, ele é preocupante. Eu não tenho nenhuma evidência, digamos assim, que as coisas vão resolver tão rapidamente, porque a guerra continua, né? Ainda nós temos um conjunto de restrições abalados o que o Paulino citou logo no início, a quebra na cadeia de logística, né, que seguiu a pandemia, e a China agora é que está a começar a recuperar da estrutura de logística. A China é um grande player no mercado internacional. Então, todos esses cenários estão a convergir para que no ano de 2023 nós tenhamos um aumento da inflação, tenhamos uma recessão na Europa, e isso transfere, obviamente, para Cabo Verde. Nós somos uma economia vulnerável, extremamente ligadas à zona euro, onde nós temos uma taxa de câmbio fixa que faz essa transferência imediata para o nosso mercado. Por favor, tendo em conta que Cabo Verde importa cerca de 80% dos alimentos consumidos, e vendo o cenário internacional, qual é a previsão que faz da economia cabo-verdiana, do cenário económico nos próximos tempos? Eu compreendo os pontos aqui levantados pelo colega Batista relativamente a esses fatores globais que vão afetar a economia cabo-verdiana e o dia-a-dia dos cabo-verdianos, porque essas coisas também têm um impacto muito concreto na vida das pessoas, não é apenas a abstração. Todavia, eu teria uma perspectiva um pouco mais positiva relativamente a 2023. Eu concordo contigo que no primeiro semestre de 2023, se calhar, ainda o mundo inteiro, e aqui estamos a falar de Cabo Verde em particular, vai sofrer a consequência dessas ondas de crise que estão a sobremontar, como nós aqui já detalhamos. Mas eu vejo que, se calhar, lá para o segundo semestre de 2023, já o quadro poderá ser menos, digamos, um pouco mais favorável. Isso porquê?
mesmo ainda sendo uma grande incógnita a duração e a profundidade do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que tem os impactos que nós todos aqui já discutimos, não vou repetir, mesmo sabendo das questões do aumento da taxa de juros, e a previsão é que os bancos centrais, os principais bancos centrais no mundo ainda venham a aumentar ainda mais as taxas de juros, tem várias implicações menos boas, que aqui já foram afloradas, não vou detalhar. Há outro fator como a desaceleração da economia chinesa também, que é um sinal preocupante. A China tem vindo a ser um comboio, em determinados aspectos, uma locomotiva da economia mundial, e quando, digamos, o seu ritmo de crescimento abranda-se consideravelmente, nós temos que estar atentos a esse fenómeno. Mas eu diria que o mundo já está a ajustar-se aos efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Já há, por exemplo, maiores investimentos em termos de aumento da produção de cereais em outras partes do mundo. Há uma dinâmica muito grande de aumento da produção, de investimento na produção. Mesmo a Europa está a ajustar a sua matriz energética para reduzir a sua dependência da Rússia, do gás russo e de outros commodities fornecidos pela Ucrânia. Por exemplo, a Europa já está a ajustar-se e já está a assistir a outros aspectos. A China, nos próximos dias, vai acontecer o congresso do Partido Comunista Chinês, que aparentemente vai reconfirmar o atual presidente. Portanto, eu acredito que depois disso as atenções vão estar mais viradas, voltadas para a recuperação da economia chinesa. Outros grandes players mundiais, como o Brasil, também vão ter eleições agora, e depois das eleições também, se calhar, o foco vai estar mais voltado para a recuperação da economia. Por isso é que eu digo que, se calhar, no primeiro semestre o quadro ainda vai ser muito desafiador, mas eu já vejo um pouco com mais otimismo o segundo semestre de 2023. Internamente, em Cabo Verde, o que é que contribuiria para esse otimismo no segundo semestre de 2023? Aparentemente vamos ter um bom ano agrícola. Digo aparentemente porque ainda há outras variáveis que nós não controlamos, por exemplo, como as pragas. Não é apenas a chuva que determina um bom ano agrícola, o fenómeno das pragas, mas aparentemente vamos ter um bom ano agrícola, e isso contribui para amortecer um pouco o efeito desses choques externos negativos sobre a produção local de alimentos. Um outro aspecto é a recuperação do turismo. Mesmo com essas limitações, esses constrangimentos, mas aparentemente a recuperação está a acontecer a um ritmo razoável. Ainda não estamos no nível pré-pandemia, estamos a 75% do fluxo turístico que nós tínhamos antes da pandemia, mas eu estou confiante que no próximo ano, até nota-se um pouco com a dinâmica dos investimentos no setor do turismo, que continuaram mesmo durante a pandemia, vale notar este ponto. Diferentes projetos na área da hotelaria aqui em Cabo Verde continuaram durante a pandemia, e a contribuição positiva desses investimentos, se calhar, vai se revelar no segundo semestre de 2022 e 2023, peço desculpas. Daí que eu concordo que o primeiro semestre o quadro não vai ser muito claro, vai ser desafiador, mas já sou um pouco mais, eu quero ser um pouco mais otimista relativamente ao segundo semestre de 2023. António Batista, daqui a pouco vou ouvir a sua consideração relativamente ao aspecto apresentado aqui pelo Sr. Paulino Dias. Está bem? Vamos fazer uma curta pausa no programa e já voltamos. Não saia daí. Ponto de vista debate a situação económica de Cabo Verde e os impactos da crise. No estúdio temos Paulino Dias, mestre em gestão global, e António Batista, doutor em economia aplicada. Saímos para intervalo a falar dos impactos que a economia cabo-verdiana irá sentir. Portanto, perguntava para si, vê também o aspecto de, no segundo semestre do ano 2023, alguma melhoria em termos económicos? Tem essa visão? Sim, não. O argumento do Paulino é válido e eu concordo. Né? Estamos a falar de cenários. Realmente nós temos no cenário um conjunto de pressupostos, podem realizar ou não, apenas é a questão de postura perante otimismo e pessimismo. Nesse caso eu optaria sempre, no caso de como governo ou governante ou quem elabora políticas públicas, pelo cenário pessimista, porque é o cenário que nós temos que estar preparados. Se vier algo de ótimo, muito bom, mas quando nós temos às vezes uma perspectiva muito positiva e não prepararmos pelo pior, então é grave. Então foi nesse sentido
que eu prefiro criar uma expectativa muito negativa do que pode acontecer e que, caso aconteça, realmente nós teremos sérias dificuldades. Então, foi nesse sentido, mas o argumento é válido e o que ele apontou com certeza, é o que pode se verificar, essa recuperação. Né? A Europa estamos a ver ali um reequacionamento de grande parte dos projetos, só que esse reequacionamento ele vai implicar custos, né? Porque estão a sair de zona de conforto. O custo da eletricidade, da energia da Rússia é muito barata, né? E agora eles vão estar confrontados com questões de retaliação por causa da guerra e que pode ser imprevisível para a economia europeia. Eu acho que eles estão com um risco enorme de não ter fornecimento de combustível suficiente e as opções que eles têm são caríssimas. Então, vai ser muito caro e eles vão perder competitividade. A Alemanha provavelmente vai ser muito afetada na sua competitividade. A China vai ganhar mercado. Outros países emergentes, Brasil, etc., vão ocupar esses mercados. E, obviamente, que a situação não é muito favorável. Esperamos que aconteça o melhor, né? Mas devemos estar preparados pelo pior. Então, é só nesse sentido. Eu concordo com os argumentos. Espero que realmente isso seja o cenário que se verifica, né? A recuperação rápida da China, a Europa conseguir reequacionar a sua dependência energética da Rússia, conseguir fontes alternativas de energia e para manter a produção industrial, que eu acho que ali é que vai ter grandes impactos. E falando da Alemanha, é a Europa, né? A Alemanha, a França é a Europa, onde que esse problema da energia e que vai estar confrontada agora com suprir a população por causa do inverno, que lá é muito rigoroso. Então, temos um desafio muito sério mesmo no futuro. Uhum. E tendo em conta o cenário atual que se vive em Cabo Verde, Cabo Verde tem medidas para financiar, tem condições para financiar medidas para minimizar os impactos da crise da guerra? Eu diria que as munições estão a esgotar-se. Repare que Cabo Verde passou por, como todos os países do mundo, mas passou por uma pandemia extremamente dolorosa e que exigiu políticas públicas muito agressivas para proteger o rendimento das famílias. Não falo na frente sanitária, eu falo na frente da proteção do rendimento das famílias. E eu penso que dentro daquele contexto, com as informações que se tinha naquela altura, eu penso que a abordagem do governo, em termos das medidas que foram implementadas, foram as mais corretas, as mais adequadas, dentro dos limites de recursos que o país detinha e conseguiu mobilizar para o efeito. Só que esse limite, essa capacidade da intervenção está a esgotar-se. Primeiro, a dívida pública sofreu um aumento substancial. Portanto, o país já não tem mais espaço de manobra para endividar-se ainda mais para poder implementar bazucas da proteção social mesmo. Segundo, caso se vier a verificar este cenário menos favorável em termos de crescimento económico e outros pressupostos, a capacidade de arrecadação de receitas por parte do Estado, sobretudo receitas fiscais que dependem do dinamismo da economia, também vai ser fortemente afetada. A conjugar esse fator, ainda há determinadas áreas que requerem muita atenção do Estado. O orçamento do Estado no lado da despesa é extremamente rígida. 84% das despesas do Estado são despesas, diria, para simplificar, são despesas fixas. Portanto, a margem de manobra em termos orçamentários para responder com medidas mais agressivas da proteção do rendimento das famílias no cenário de agravamento da crise é bastante limitada. Esse orçamento para 2023, o Governo procura dar algumas respostas, procura ainda, ou prevê ainda algumas bazucas da intervenção pública em termos da proteção social, sobretudo, vai depender da profundidade da crise. Eu diria que a capacidade da reação do Governo, do Estado, no sentido da proteção da família, vai depender da profundidade e duração dessa nova onda de choque externo que vai, com certeza, afetar o rendimento das famílias. Uhum. Cabo Verde não vai conseguir financiar as medidas para aliviar os impactos da crise neste momento? Bom, é complicado falar se vai ou não vai. O Ministro das Finanças tem melhor informação do que eu, mas o que o Paulino disse é o que é a nossa realidade, né? Cabo Verde é um país que não tem poupança interna suficiente para cobrir os investimentos que nós temos necessidade.
Nós dependemos ainda muito da ajuda externa, dos investimentos externos, dos visitantes externos através do turismo, das remessas externas. Então, somos um país vulnerável e dependente. O Estado, confrontado com a pandemia, teve que gastar muito dinheiro, se endividou, e se endividou de uma forma qualitativamente mais perigosa, que é o endividamento interno. O endividamento interno retira dinheiro da economia para o Estado, deixando menos opções para privados. Embora isso não é um problema aqui em Cabo Verde, temos uma certa liquidez ainda para poder e financiamentos de projetos privados. A minha preocupação, eu não vejo, o Estado tem poder, o Estado tem condições, o Estado tem um orçamento. A questão é que, ao falar de políticas públicas, orçamento, nós temos a qualidade do gasto. Ali que está o segredo. Aí o Estado terá que fazer uma reavaliação na qualidade do gasto, porque eu tenho, vamos supor, 300 mil contos. 300 mil contos o Estado pode gastar, imagine que fosse para funcionários, né? Eu posso contratar um indivíduo pagando 300 contos, eu posso contratar 30 indivíduos pagando 10 mil escudos. É 2 impactos diferentes na economia. Então, a questão é conhecer esse detalhe, né? Onde nós vamos gastar esse dinheiro. Se o Estado gastar 330 mil escudos para 10 pessoas, ou gastar 10 mil escudos para 30 pessoas, é totalmente diferente de gastar 300 mil escudos para uma pessoa. O impacto de quanto mais pessoas pegar esse dinheiro vai circular na economia, vai chegar na mão de muito mais pessoas. Isso tem um impacto enorme na economia. Mas repara, são mesmo 300 contos. Então, agora o Estado tem que fazer uma avaliação qualitativa sobre os diferentes gastos e o seu impacto na economia local e priorizar os gastos o dinheiro chega na mão das famílias. Chegando na mão das famílias, máximo possível de famílias, menor valor para cada um, eu defenderia os 10 mil para 30, esses 30 vai ter um impacto enorme, vão consumir produtos locais, segurança alimentar, é um conjunto de benefícios que nós temos na economia. Isso é que vai segurar essa crise, é emprego, né? E gera crescimento econômico muito maior do que um único indivíduo ganhando 300 mil escudos. Esse único indivíduo com 300 mil escudos, ele compra telemóvel, ele vai passar férias na Europa, seja onde for, e não tem o impacto que teria. Então, eu vejo que o Estado tem condições. Agora, falta é criatividade em termos de políticas públicas. Criatividade na escolha das rúbricas do orçamento, onde ele pode aumentar, onde ele pode reduzir, onde ele pode deixar para amanhã. Então, estamos a ser desafiados por uma crise enorme e que pode trazer consequências desastrosas para muitas famílias, né? Porque o desemprego é um problema muito sério. Um indivíduo pode prejudicar a sua vida inteira, desestruturação de famílias por causa de um mês no desemprego. Então, o desemprego, o Estado tem que fazer todo o possível e o impossível, digamos assim, para que esse orçamento seja um orçamento que tenha impacto real na vida das pessoas, que faça com que o emprego seja mantido, que faça com que o consumo das famílias seja mantido, que faça com que a expectativa dos empresários seja mantida. O Estado tem que comprar, gastar um orçamento para adquirir serviços às empresas, colocar dinheiro na mão das famílias que vão aumentar o consumo, mais consumo, faturamento das empresas, investimento. Ali sim, nós não vamos depender muito do que vem de fora e também a ausência de políticas de apoio. Por exemplo, nós não temos política agrícola no país, nós não temos políticas industriais efetivas que façam com que as pessoas possam produzir, né? Nós tivemos muito problema de seca, as pessoas não acreditaram, muitas pessoas não fizeram a plantação como poderia ter feito, porque não tem seguro, você não tem seguro rural. Então, todas as perdas é integralmente assumida pelo próprio empreendedor. E hoje nós temos êxodo rural e não temos uma estrutura de políticas públicas que possa suportar a produção interna, diversificar a economia e resistir a essa crise. Foi visível uma certa contradição. O Estado tem condições de aliviar os impactos, no entanto, o Estado não tem condições, mas já voltamos para esclarecer melhor esse ponto. Está bem? Mais uma pausa no ponto de vista e já voltamos. Ponto de vista, terceira e última parte. Debatemos a situação económica de Cabo Verde e os impactos da crise. Pelo que notamos nas considerações do economista António Batista, há sim condições
Mas, no entanto, o governo tem que criar condições, capacidade para gerir e conseguir aliviar os impactos. É assim, não é? Tem que ter criatividade em termos de elaboração de políticas públicas. Conhecer a qualidade dos gastos. Agora, não é o tanto de volume, mas assim a qualidade. Tinha dito que o governo, as munições, usou esse termo, estavam escassas. Isso queria dizer que não havia condições para driblar e criar as medidas para aliviar os impactos, tendo em conta as condições atuais do país? Eu reconheço que ainda é possível fazer alguma coisa, no ponto referido pelo colega António Batista, quanto à qualidade dos gastos, à qualidade do investimento. Eu reconheço, por exemplo, que há melhorias que se podem introduzir a nível da racionalização das estruturas de Estado, de introduzir uma maior eficiência em termos de alocação de gastos, sobretudo quando falamos de gastos de despesas correntes, que tornam, portanto, o orçamento do Estado extremamente rígida, ou a percentagem de despesas fixas bastante rígida. Eu reconheço que há melhorias que se podem fazer nesta frente, mas se calhar não serão suficientes, mesmo por maior eficiência que se introduza nessa parte, não serão suficientes para libertar recursos, para proteger todas as famílias, sobretudo as camadas mais vulneráveis, caso haja um aprofundamento e um alargamento da crise ao longo do tempo. Portanto, é um bocado essa a minha perspectiva. Quando eu refiro à limitação de munições, é porque as opções de financiamento que o governo tem são limitadas. O governo se financia com empréstimos, com impostos, com receitas de investimento que tenha feito, por exemplo, a nível das empresas do setor empresarial do Estado ou com donativos. Portanto, nós já discutimos a questão dos impostos, dependem da dinâmica da economia, as receitas fiscais dependem da dinâmica da economia, e se a economia não está de boa saúde, portanto, a capacidade de arrecadação por parte do Estado é limitada. Nós já referimos aqui também a questão dos donativos, que a tendência é decrescente. O setor empresarial do Estado, de acordo com relatórios da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, é globalmente deficitária. Portanto, em 2021, se não estou em erro, essas empresas do Estado foram prejuízos de 3,2 milhões de pontos e, portanto, não têm gerado receitas para ajudar nesse esforço de recursos para o Estado. Portanto, é neste sentido que eu digo que as opções são limitadas, caso a crise perdure por um longo tempo. Alguma consideração? Não, concordo. Ok. Nos últimos tempos temos notado fuga de mão de obra cabo-verdiana para o exterior. Qual é a vossa avaliação sobre isso? Acham que essa fuga está relacionada com a crise que Cabo Verde enfrenta atualmente, tendo em conta o cenário internacional, ou então tem alguma ligação com as condições oferecidas pela empresa? Como é que analisa isso? Nós temos que analisar essa questão sob pelo menos três perspectivas. A perspectiva do trabalhador, a perspectiva das empresas aqui em Cabo Verde e a perspectiva do Estado enquanto formulador e implementador de políticas públicas. Comecemos pela perspectiva do trabalhador. O trabalhador é legítimo de procurar as melhores condições que satisfaçam as suas necessidades. É a lei de mercado. Eu assisti a algumas intervenções a exortar o governo, a criar medidas para impedir os trabalhadores. Isso não existe. Os trabalhadores têm direito à escolha, têm direito ao movimento, têm direito de tomarem decisões quanto à melhor opção que vai lhes garantir o máximo de rendimento com a maior estabilidade. Portanto, não é por aí. Do lado das empresas em Cabo Verde, isso suscita um alerta quanto à competitividade e atratividade das suas condições laborais. Porque não estou a dizer que as empresas vão estar em condições também, e sobretudo neste contexto que estamos ainda mal a sair de uma crise, as empresas provavelmente não terão condições de ser competitivas como as empresas que vêm cá buscar trabalhadores. Mas a médio e longo prazo deve-se colocar em cima da mesa essa reflexão, como é que as empresas podem oferecer condições laborais mais atrativas, mais competitivas, de forma a poder reter os seus trabalhadores. Num cenário, e isso é importante, num cenário em que nós já começamos a estabilizar o bónus demográfico.
Isto é, a tendência é a percentagem da população ativa estabilizar-se nas próximas décadas. Portanto, essa é uma questão essencial, é essa segunda perspectiva. O que é que as empresas têm que fazer para reformular as suas políticas de retenção da mão de obra e de melhorar a sua competitividade, já que esse facto está a demonstrar que a competitividade é global, a competitividade por mão de obra é cada vez mais transnacional. A terceira perspectiva é de políticas públicas, e aqui há várias questões que nós temos que colocar em cima da mesa. Pelo próprio modelo de financiamento da educação e da formação profissional em Cabo Verde, é quase que na sua maioria financiada pelo Estado. Mesmo a formação profissional, sobretudo nos últimos anos, foi fortemente financiada e subsidiada pelo Estado. Portanto, coloca-se a questão de o Estado estar a financiar a formação de cidadãos que depois vão beneficiar outros Estados, outros países. Claro que isso é uma forma, digamos, muito simplista de referir de propósito, porque esse trabalhador que vai, depois envia remessas para o país e há por esta via uma certa recuperação desse investimento. Mas eu acredito que, globalmente, o Estado, quando investe na formação profissional ou na educação dos seus cidadãos, que a primeira intenção não é que essa pessoa emigre para poder mandar dinheiro de volta para o país, mas é para que contribua para o dinamismo da sua economia, para a sustentabilidade da sua economia. Portanto, essa é uma questão em aberto que nós teremos que debater perante esse fenómeno, perante essas tendências cada vez mais frequentes. Qual deverá ser a perspectiva do Estado em termos de política pública para o financiamento da educação e da formação profissional? Não tenho uma resposta, mas eu deixo essa questão como um tópico que nós precisamos coletivamente debater para encontrar o melhor equilíbrio entre essa responsabilidade do Estado e a liberdade do indivíduo em termos de escolher de fazer as suas escolhas. Também gostaria de fazer a mesma questão para si. Como é que vê esta situação, fuga de trabalhadores cabo-verdianos para o estrangeiro? Qual é a sua análise? A mesma perspectiva, se nós analisarmos ao nível do mercado de trabalho, acho que vejo melhorias, né? Porque, entendendo a lei do mercado, digamos assim, quando nós reduzirmos a oferta de mão de obra, né? Quando reduzirmos a oferta de mão de obra, nós vamos melhorar o salário. Nós vamos melhorar o salário para quem fica. As empresas vão ter que implementar políticas para reter essa mão de obra, e essa política de retenção vai melhorar a vida de quem está aqui. Vai melhorar os contratos, vai melhorar o ambiente laboral, vai competir muito mais para reter essa mão de obra, vai pagar melhores salários, vai se sentir ameaçada, ele vai ter, agora é concorrência, estamos a trazer concorrência às nossas empresas. Então, essa concorrência é bom, porque torna o mercado mais saudável, digamos assim, desde que tenha regulação, né? Desde que tenha regulação, vai tornar o mercado mais saudável para quem está aqui. E vai reduzir o desemprego, isso é o bom, e vai melhorar a autoestima dos nossos recém-licenciados ou formação profissional, que hoje estão muito inconformados ou até desanimados, digamos assim. O nosso mercado não tem condições de absorver essa mão de obra, então terá que sair, terá que ter oportunidade lá fora. O problema é que vai sair quem? Os que têm mais experiência, os que têm espírito empreendedor, que são inconformados, que é o que nós estaríamos a precisar. Os que já foram, então, saindo essas pessoas que têm experiência, nós vamos ter que, é oportunidade para quem está a iniciar, né? Mas isso é bom, eu acho que é bom. A questão é que o Estado deveria tentar fazer com que essa imigração, em vez de ser permanente, seja temporária, porque a Europa oferece muitos trabalhos temporários. Então, ali nós poderíamos garantir um impacto muito maior na nossa economia. Mas, mesmo que não tenha, talvez a questão das remessas, como o Paulino disse, a questão da formação profissional vai se tornar mais atrativa, o Estado pode incentivar esses investimentos. A questão, tudo está na questão de quem pagou por isso, né? Quem pagou por isso? O ponto fundamental disso é, já que o Estado subsidiou toda a formação, e teria que ter alguma forma de ter uma contrapartida. E essa contrapartida, tendo em conta que grande parte da formação a nível técnico ela é gratuita, né? Então teríamos que ver mecanismos de compensação. Só a remessa pode não ser suficiente, mas, digamos assim, a estabilidade familiar, a autoestima dos cabo-verdianos, uma oportunidade de exportarmos, digamos assim, mão de obra,
Eu não tenho muita preocupação em relação a isso. Por enquanto, esses profissionais são profissionais de fácil criação, né? Dar uma formação profissional com pouco tempo, você pode formar muita mão de obra. A preocupação mesmo é com a formação que demora muito tempo, que tem conhecimento tácito específico, engenharia, medicina, esses aqui que seriam perdas catastróficas para nós. Não temos muito tempo, 1 minuto para cada convidado para deixar as considerações finais. Começa por si, por favor, deixa aqui algumas considerações finais, algumas medidas que possam ser implementadas para aliviar um pouco esse cenário de crise, os impactos da crise aqui no país, por favor. Muito rapidamente, eu queria deixar, se calhar, uma mensagem também de confiança. Com os pés no chão, naturalmente, nós todos temos de estar conscientes da realidade que nós temos e da realidade que poderemos vir a enfrentar nos próximos meses, mas eu deixaria uma mensagem de confiança para os cabo-verdianos de uma forma geral, uma mensagem também como é que eu ia dizer, de um apelo mais sobretudo aos decisores públicos no sentido de se investir, de se utilizar essas crises como fontes de aprendizado, no sentido da diversificação da economia, aqui apontada no início da conversa pelo colega, mas no sentido de maior resiliência da economia cabo-verdiana, com medidas de política mais eficientes, mais corajosas, mas sobretudo medidas de política que olhem para o futuro de Cabo Verde. Construir o futuro a partir de decisões tomadas hoje com uma perspectiva de longo prazo, coerentes, consistentes, mas sobretudo decisões honestas. Honestas no sentido de responsabilidade transgeracional. Os nossos decisores políticos, os nossos decisores públicos têm a responsabilidade de pensar futuras gerações. Quando eu falo de honestidade no desenho e implementação de políticas públicas, é nessa perspectiva. A nossa geração precisa ser uma geração sobretudo honesta para com as próximas gerações e isso nos remete para decisões que tornem a nossa economia mais resiliente a choques externos como estas que nós já passamos e que estamos a atravessar agora. Tá bom. Também tem 1 minuto para deixar as suas considerações finais, apontando aqui algumas medidas que possam ser implementadas para ajudar a aliviar os impactos da crise aqui no país. Certo. Bom, acho que o que nós debatemos aqui tem inputs, digamos assim, são subsídios importantes para indicar o grande desafio que nós temos com as políticas públicas daqui para frente, né? São políticas públicas que devem primar pela eficácia. Nas políticas públicas nós não temos recursos, os recursos são caros, são escassos, então as escolhas deverão ser mais acertadas possível. Então, o grande desafio é, conhecendo da nossa vulnerabilidade, conhecendo os riscos que o país tem pela frente, conhecendo os problemas estruturais da nossa economia, que é o desemprego, que é sempre o espectro da insegurança alimentar, a dívida pública, o grande déficit externo que nós temos, o déficit público em si, do orçamento do Estado. Eu acredito que estamos a ser desafiados a fazer políticas realmente voltadas ao cabo-verdiano. Garantir o emprego, principalmente, eu acho que a primeira política é garantir o emprego, garantir que as famílias tenham dinheiro. Isso vai melhorar a vida das empresas, né? Porque a família com dinheiro, ele vai comprar. Comprando vai aumentar o faturamento das empresas e melhora. A questão é que o Estado é desafiado por causa da própria amarra que existe no orçamento público. Nós podemos ver que o pagamento dos juros está a aumentar, assumindo cada vez grande parcela do orçamento público, é o pagamento dos juros dos empréstimos que nós tínhamos feito anteriormente. E tendo em conta que os juros da dívida pública interna, da dívida interna, são maiores, que são de curto prazo, isso é o grande risco que o Estado de Cabo Verde tem pela frente e isso implica mais racionalidade na hora de implementar políticas públicas, preocupar com a qualidade dos gastos, dar prioridade em determinados gastos, o que pode ser esperado, o que podemos postergar para próximos anos. Então, o desafio vai muito nesse sentido, de as políticas públicas mais eficazes na proteção do emprego, na redução da insegurança alimentar e criar um clima de otimismo e que vai suportar os investimentos, o consumo e o crescimento econômico do país. Ok, senhores, resta agradecer aqui a vossa colaboração no programa. Muito obrigada a todos. Obrigado. Okay. Ponto de vista termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito
durante o programa. Fique bem, nós nos vemos daqui a 15 dias.